Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Bruno, advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. E sim, a advocacia preventiva, ela gera muito mais benefícios para você, para os nossos clientes, do que a advocacia contenciosa, a advocacia de reação. Mas por que eu estou falando isso aqui hoje? Hoje eu quero sair um pouco do nosso assunto padrão aqui, que é falar do planejamento patrimonial da família, o nosso foco na ferramenta que é de holding familiar, para falar um pouco sobre advocacia preventiva. Por que a advocacia preventiva ela é tão pouco utilizada pelo brasileiro? Bom, nós brasileiros, nós pessoas, nós temos uma tendência de não agir de forma preventiva. Né? A gente só procura um médico quando está doente, só procura um advogado quando tem um problema. Mas a grande verdade é que o planejamento e a prevenção, a advocacia, quando ela é feita de uma forma focada em prevenir problemas, em evitar os problemas, ela gera muito mais lucro do que qualquer tipo de advocacia contenciosa. E isso, eu falo aqui para vocês, não é porque é o que eu trabalho com hold, por causa do nosso trabalho aqui, não. Eu falo por experiência própria. Vejam só, eu mesmo sou um advogado que comecei com uma especialização numa advocacia totalmente contenciosa. Eu especializei primeiro no direito do trabalho. Como especialista em direito do trabalho, no começo da minha carreira, eu trabalhei muito com reclamantes, trabalhando, entrando com ação, sempre ali na linha de frente, fórum, audiência, e ação, correndo atrás e tudo. E nisso eu comecei a trabalhar também para algumas empresas, fazendo defesas e tudo. E nisso eu fui percebendo, principalmente nesse ramo das empresas, que muitas ações poderiam ser evitadas, ou se não evitadas, quando ocorressem, as empresas poderiam estar muito mais bem preparadas para disputar essas ações, para entrar nessas ações, evitando acordos desnecessários, gastos desnecessários e gasto do tempo da empresa. Foi quando eu comecei a pensar numa advocacia que deveria ser muito mais preventiva do que reativa. Então, entrei nesse ramo, me especializando um pouco mais em direito empresarial, entrei e comecei a trabalhar muito para as empresas. E sempre naquele foco do nosso trabalho, sendo de pegar, fazer uma análise da situação e como nós podemos evitar esse problema X, esse problema Y. E isso eu percebi uma coisa incrível. Apesar da dificuldade das pessoas, no caso aqui dos empresários, de entender a necessidade da advocacia preventiva, ou um advogado mensalista, um advogado que recebe mensal nas empresas, aqueles que embarcavam na ideia, dentro de pouco tempo, 2, 3 meses, começavam a perceber uma vantagem, um lucro. Apesar de estar tendo gasto com advocacia, eles começavam a perceber um lucro na tomada de decisões. Era um funcionário que teria entrado na justiça e não entrou, ou quando entrou, a defesa dele já estava toda direcionada. Entendeu? É um contrato que deixou de ser assinado, que geraria um problema. Era uma recuperação de crédito de uma situação, tudo sempre sendo feito de forma preventiva. E ao longo do tempo, quando você vai trabalhando para um cliente constantemente, ou quando você tem esse contato com o cliente constante, num contrato mensal, pensando sempre na advocacia preventiva, depois de um tempo, um ano e meio, 2 anos, ela se torna uma coisa automática. E os problemas eles passam a ter uma minimização deles, porque você consegue evitar os problemas mais sérios, ou quando acontece alguma coisa, como eu disse, você já estava com ele, você tem uma previsibilidade dos problemas. Foi quando eu percebi que essa mesma linha de raciocínio do empresário, que a gente leva para o empresário,
que é a linha de uma advocacia preventiva, por que será que eu não consigo? Foi quando eu me perguntei, por que eu não consigo levar isso também para a família? Para aquela família que tem bens, tem às vezes negócios pequenos. Então, pesquisando, procurando saber, pensando em especial qual que é o grande problema da família que precisa ser prevenido. Qual que é o grande problema do patrimônio da família, que envolve o patrimônio da família? Foi quando eu cheguei no inventário. E o inventário, como eu já disse aqui em outros vídeos, se vocês ainda não viram, me segue lá nas redes sociais, no @holding com Bruno Rocha, ou assina o canal do YouTube, tem vários vídeos sobre isso. O inventário é extremamente custoso para a família. Ele gera uma despesa enorme e completamente desnecessária, essa é a verdade. Ele ataca o patrimônio da família diretamente e não precisaria acontecer isso. Então, foi quando eu pensei, sempre pensando na questão da advocacia preventiva, eu me especializei no planejamento patrimonial da família e descobri, aprendi, estudei essa ferramenta incrível que é a holding familiar. Em suma, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que pensar de forma preventiva só tem vantagem para a família brasileira, ou para você pessoalmente, seus negócios, em sua empresa. No caso nosso aqui, que é o que a gente mais fala aqui no canal, que eu falo nas redes sociais, a questão do planejamento patrimonial, eu faço muita divulgação disso porque é muito pouco conhecido que a gente pode agir sim de forma preventiva dentro do âmbito familiar, dentro do nosso patrimônio, da nossa família. Então fica aqui um apelo a todos para que pensem, que analisem, que considerem uma advocacia preventiva, se informem sobre o assunto, procurem saber como fazer o planejamento patrimonial da sua família de forma preventiva. E não só em relação à família, em relação a tudo. O que você tem de negócio, de empresa, de problema que pode vir, procurem informação e foquem na advocacia preventiva. Vocês verão o que eu já percebi. O benefício econômico e o benefício emocional de se ter a advocacia já direcionada e preventiva é enorme, é incrível. Meu nome é Bruno Couto Rocha, especialista em planejamento patrimonial da família. Se quiserem saber mais, continuem aqui para saber mais.